Bem, amigos do curso de analista da Defensoria Pública do Distrito Federal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Penal. Nós vamos tratar de Direito Penal e de Criminologia, então nós vamos alternar aqui dentro da disciplina de Direito Penal e Criminologia, mas nós começaremos por Direito Penal. Há alguns princípios que são muito caros da Defensoria Pública. Vamos falar hoje também da conduta, de teorias ligadas à conduta, porque o edital é muito extenso da DPDF, né? Eu sugiro que você leia o nosso e-book, que é excepcional, mas além disso, que você leia a letra da lei, o Código Penal, porque certamente também estará na sua prova. Nós começaremos a partir de agora e começamos tratando de um princípio. Princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, você já sabe, diz que o direito penal não deve intervir quando os outros ramos do direito se mostrarem suficientes. O direito penal é a última ratio. Por quê? Porque ele atinge aquilo que há de mais valioso depois da vida, que é a liberdade. A intervenção mínima não se confunde, apesar de existir relação, com o caráter fragmentário do direito penal. O caráter fragmentário do direito penal quer dizer que o direito penal escolhe os bens jurídicos mais importantes da sociedade para o organismo social para proteger. E a intervenção mínima diz, mesmo em relação a esses bens, o direito penal só intervém quando os outros ramos do direito se mostram insuficientes. Então, por exemplo, dentre os vários bens que há no organismo social, o direito penal decidiu tutelar o patrimônio. Você sabe disso. Então, o patrimônio é um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Roubo, furto, estelionato, tudo bem. Mas nem toda violação ao patrimônio é tutelada pelo direito penal. Por exemplo, alguém dirigindo de forma negligente ou imprudente colide ou causa uma colisão que destrói o carro de uma outra pessoa. O carro estava estacionado, outra pessoa não experimentou ferimento algum, mas houve a colisão. Houve a violação de um patrimônio? Houve. Há responsabilidade de quem violou? Há. Não há responsabilidade penal, porque numa situação como esta, não é necessário que o direito penal intervenha. Essa é a ideia da intervenção mínima. Princípio da insignificância. Veja que são princípios caros, né? A Defensoria Pública. Princípio da intervenção mínima, agora o princípio da insignificância. O que diz o princípio da insignificância? Diz que para a existência de um crime não é suficiente que haja a subsunção formal da conduta ao tipo penal. Portanto, a existência do próprio fato típico depende da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Samer, você pode me explicar? Posso. Você sabe que o fato típico, que crime é fato típico, ilícito e culpável, segundo a teoria tripartite, que é a que prevalece. O fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade. Até pouco tempo atrás, nem tão pouco tempo atrás, porque a ideia do princípio da insignificância vem de Roxin, né? Em 64, o professor César Roberto Bittencourt nos lembra disso. A tipicidade, até pouco tempo atrás, era simplesmente a subsunção do fato à norma. Mas depois nós entendemos que a tipicidade se subdivide em tipicidade formal, que é a subsunção do fato à norma,
e em tipicidade material, que é a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Quando eu falo em efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, eu quero dizer que se eu subtraio uma tampa de caneta, eu subtraí coisa alheia móvel para mim e há tipicidade formal. Mas não há efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, que é o patrimônio. O patrimônio da pessoa não foi efetivamente atingido com essa subtração da tampa da caneta. E aí que neste caso não há tipicidade material. A conduta, meus amigos, é uma conduta insignificante e por isso atípica. Deu para entender? Deu. De onde nasce a ideia do princípio da insignificância? Nasce do próprio princípio da proporcionalidade. Nasce do próprio princípio da proporcionalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que havia uma desproporção entre a conduta praticada e a pena prevista. Por isso, passou-se a defender que aquela conduta era insignificante e, portanto, que não deveria ser aplicada pena alguma. A reclusão de um furto pode chegar a 4 anos de um furto simples. É proporcional à subtração de uma tampa de caneta que o sujeito fique preso durante 1 ano, durante 4 anos? Não é. E por isso, o princípio da insignificância. Bom, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, só achar aqui não estou achando vai ser com a mão mesmo, porque eu não estou achando o apagador. O professor Eugênio Raul Zaffaroni entende que, na verdade, não basta a tipicidade material. Para ele, o fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, e aqui ela se subdivide em tipicidade formal, subsunção do fato à norma, e tipicidade conglobante, que englobaria tipicidade conglobante, que englobaria a tipicidade material, que nós vimos, e a chamada antinormatividade. Para o professor, não é razoável que um ordenamento jurídico determine a prática de uma conduta e este mesmo ordenamento jurídico considere esta conduta como sendo um fato típico, não respondendo o indivíduo porque agiu em estrito cumprimento de um dever legal ou em exercício regular de um direito fomentado pelo Estado. Então, a conduta de um oficial de justiça que, cumprindo ordem judicial, entra na casa de alguém, pega um quadro de poteiro e o penhora para outra pessoa, para que o crédito de outra pessoa seja satisfeito, nós sabemos que ele subtraiu coisa alheia móvel para outrem. Mas não há crime, porque a despeito do fato típico, está presente uma excludente de ilicitude, que é o estrito cumprimento de um dever legal. Para o professor Eugênio Raul Zaffaroni, este fato não pode ser considerado típico, porque o ordenamento precisa guardar coerência entre si. De forma que, se uma conduta é determinada pelo Estado, esta mesma conduta não pode ser considerada um fato típico. Por quê? Porque não possui antinormatividade. Qual é a consequência da adoção da tipicidade conglobante? A consequência é simples. É que o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito, quando fomentado pelo Estado, migram de excludentes de ilicitude para excludentes da tipicidade. Ok? Ok.
mas é dentro da tipicidade material que nós estudamos e encontramos o chamado princípio da insignificância. E aí eu começo a perguntar: quando é que eu aplico o princípio da insignificância? E o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 4 requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Na verdade, o Supremo ele acaba desenvolvendo, digamos assim, a ideia de Hoxie, porque não basta a desproporcionalidade entre que o sujeito, entre a conduta do indivíduo e a pena prevista no tipo penal. O Supremo estabelece outros 4 requisitos que nós chamamos carinhosamente de OPRIO. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica perpetrada. São estes 4 requisitos que devem estar presentes para que o princípio da insignificância seja aplicado. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o STJ já simulou a matéria, mas é um entendimento da jurisprudência como um todo, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstico-familiar. Por quê? Porque eu não posso falar que há uma mínima ofensividade da conduta ou que há um reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Falta um dos requisitos. O STJ entende também que não cabe a aplicação do princípio da insignificância aos crimes cometidos contra a administração pública. Particularmente, eu discordo do STJ em relação a essa súmula, mas para sua prova você pode levá-lo tranquilamente. Bom, para isso, para ver se estão presentes esses 4 requisitos, eu começo a considerar, por exemplo, se o sujeito é contumaz ou não. Por quê? Porque se ele reitera em sua conduta, todo dia ele furta R$50 de alguém, ou caixas de chocolate, condutas que isoladamente seriam atípicas, se todo dia ele faz isso, ele é contumaz. E neste caso, o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, que este indivíduo, ele, como é que eu vou te falar? Ele há uma periculosidade social de sua ação. Ora, se o requisito exige uma mínima ofensividade, uma nenhuma periculosidade, social da ação, se todo dia ele pratica um furto, então há periculosidade social da ação. E, portanto, não se aplica o princípio da insignificância. Também para a aplicação do princípio da insignificância, considera-se a condição financeira da vítima. Ainda não se aplica o princípio da insignificância ao crime de contrabando, mas aplica-se o princípio da insignificância ao crime de descaminho. Então há várias e várias abordagens e precedentes em relação ao princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal já aplicou o princípio da insignificância ao reincidente? Você acabou de falar, Samer, que a reiteração na prática do crime obsta a aplicação do princípio da insignificância. Por quê? Porque justamente o indivíduo, estou apagando com a mão aqui, paciência. Justamente porque o indivíduo, a sua ação apresenta uma periculosidade, já que todos os dias ele pratica crimes. Mas eu pergunto, o Supremo já aplicou o princípio da insignificância a crimes contra a administração pública? E eu respondo, contra a administração pública não. O Supremo já aplicou o princípio da insignificância
em benefício de um reincidente? Respondo, já aplicou. Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu? O sujeito havia sido condenado definitivamente pela prática de um crime de lesão corporal leve. Transitado em julgada a condenação, ele praticou agora um furto de R$16. Qual foi a decisão do Supremo? Quando a reiteração se dá em relação a bem jurídico distinto, lesão corporal leve, integridade física, furto de R$16, patrimônio, é possível a aplicação do princípio da insignificância. Ok? Ok. Ainda em relação ao princípio da insignificância, quero lembrar aos senhores que há uma distinção importante a ser feita, que é o do princípio da bagatela própria e princípio da bagatela imprópria. Quando eu falo em princípio da bagatela própria ou princípio bagatelar próprio, eu estou falando do princípio da insignificância que nós estudamos até aqui. Mas quando eu falo em princípio da bagatela imprópria, o português me ajuda a entender. Propriamente não há bagatela. Deu para entender? Deu. Propriamente não há bagatela. E aí, Sama? E aí o quê? E aí que há desvalor na conduta, há desvalor no resultado, mas a pena é absolutamente desnecessária. Quando você percebe, por exemplo, um pai a 190 km por hora colide o seu carro e causa a morte do seu filho que está no banco do passageiro. Aquele pai foi imprudente? Foi. Então há um desvalor na conduta. Houve a morte de alguém? Houve. Então há um desvalor no resultado. Mas eu pergunto, a pena é necessária ou o pai já foi penalizado o suficiente? Ele já foi penalizado pela vida o suficiente. A intervenção do direito penal é desnecessária. Então eu declaro extinta a sua punibilidade. Súmula 18 do STJ, sentença declaratória de extinção da punibilidade, que é a que concede o perdão judicial, que é causa extintiva da punibilidade, segundo o nosso Código Penal. Ok? Ok. Então, há um desvalor na conduta, há um desvalor no resultado, mas a pena é absolutamente desnecessária. Princípio da bagatela imprópria. Não se admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher. Princípio da legalidade. Esse aqui você já sabe. Vamos lá. O que diz o princípio da legalidade? Diz, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Bom, este princípio está consagrado no artigo 1º do Código Penal, mas é um princípio constitucional que também encontra guarida no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição. A partir deste princípio, caro a todos nós, Von List vai dizer que os códigos penais modernos são a carta magna libertatum dos delinquentes, o que não está previsto como crime, ainda que seja reprovável, ainda que seja abjeto, não pode ser considerado como infração penal. Então, só o que está ali, princípio da legalidade. O princípio da legalidade será desmembrado em diversos outros princípios. Não há crime sem lei anterior e, portanto, princípio da anterioridade. Não há crime sem lei, princípio da reserva legal. Em relação a isso, o que dirá a Constituição? Dirá que medida provisória não pode tratar de direito penal. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento
de que medida provisória não pode tratar de direito penal incriminador, mas de direito penal não incriminador, medida provisória pode tratar. É o caso, por exemplo, da abolício criminis temporária, feita por meio de medida provisória em relação aos tipos penais previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Lei delegada não pode tratar de direito penal. Por quê? Porque a Constituição Federal veda a delegação de lei que cuide de direito individual. Aí você tem o princípio da reserva legal. Para tratar de direito penal, é preciso que haja lei em sentido formal. Não há crime nem pena sem lei anterior, princípio da anterioridade. Não há crime nem pena sem lei escrita. Não há crime nem pena sem lei estrita. Aqui a vedação da analogia in malam partem, ou da analogia para a criação de um tipo penal incriminador. Sander, e a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou que havia que considerou como crime de racismo a discriminação em razão da orientação sexual, ou seja, a chamada criminalização da homofobia. O Supremo reputou que em relação à homofobia tem-se o que se chama de racismo social e, portanto, haveria aí o crime de racismo na sua o crime de racismo, já que em relação àquela orientação, àquele grupo, havia essa discriminação. Eu escrevi um artigo que foi publicado, salvo engano, pelo Conjur e por outros veículos de comunicação, em que eu explico a criminalização da homofobia e o nazismo às avessas, e que eu concluo que a decisão do Supremo foi correta, me valendo do direito penal alemão na época da Alemanha nazista, para explicar por que neste caso a flexibilização do princípio da legalidade foi correta. Não há crime nem pena sem lei certa, princípio da taxatividade. Os tipos penais devem ter clareza, o que significa que, se eu trouxer um tipo penal com a seguinte redação: adotar comportamento contrário ao interesse público, pena, reclusão de 5 a 10 anos e multa. Ponto. Bom, o que é adotar um comportamento contrário ao interesse público? Furar o semáforo é, furar uma fila é. Então, várias condutas são contrárias ao interesse público. O tipo é aberto e isso contraria o princípio da legalidade em sua vertente da taxatividade. Não há crime nem pena sem lei necessária. Advém do próprio princípio da intervenção mínima do direito penal. Ok? Ok. Princípio da presunção de inocência, tão caro aos defensores públicos, à defensoria pública, a todos que trabalham com direito de defesa. O que diz a Constituição: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É o que diz o artigo 5º, inciso 57. O que significa, a partir daí, que eu posso concluir que as pessoas são presumivelmente inocentes. De forma que, se ao final de uma ação penal o juiz tiver dúvidas sobre a inocência de alguém, o juiz deve absolvê-lo, já que ele é presumivelmente inocente. Também por a presunção ser de inocência, cabe ao Ministério Público demonstrar que houve a prática de crime. Mas
não há defesa. Por quê? Porque o sujeito o ônus da prova é do parquê, já que o sujeito é presumivelmente inocente. E outra consequência é que só é possível o início da execução da pena após o trânsito em julgado da condenação. Antes disso, não é possível. O Supremo havia alternado em seu entendimento, mas voltou atrás e reafirmou o entendimento de que a execução da pena demanda o trânsito em julgado da condenação. Faltou um princípio, vou falar dele, e aí a gente encerra o primeiro bloco para ir para o segundo. Princípio da vedação do bis in idem. Ninguém pode ser processado nem condenado duas vezes pelo mesmo fato. Esse princípio encontra previsão no Estatuto de Roma, não encontra previsão expressa na nossa Constituição e, evidentemente, não é absoluto. Tanto é que o Código Penal diz no seu artigo 8º que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena a ser cumprida no Brasil por aquele crime, nos casos de extraterritorialidade incondicionada da lei penal. Ou seja, o sujeito foi processado e condenado por um crime no estrangeiro e agora está sendo processado e condenado novamente pelo mesmo crime no Brasil. Uma exceção, a vedação do bis in idem. Mas nós adotamos esse princípio. Eu só estou dizendo que ele não é absoluto. Tanto é que o STJ diz assim, olha, se o sujeito vem a ser processado por um roubo na padaria, e ele entrou com uma arma e roubou 3 pessoas e foi embora. Esse é o caso, um roubo à padaria. E depois se descobre que na verdade havia 4 pessoas lá e ele roubou 4, não 3. Você não pode agora oferecer denúncia para que ele seja condenado por aquele roubo à 4ª pessoa, porque aquele fato já foi objeto de julgamento, ainda que de forma incompleta ou, em palavras formais, a proibição de imposição de mais de uma consequência jurídico-repressiva pela prática dos mesmos fatos ocorre ainda quando o comportamento imputado ao acusado, definido espaço-temporalmente, não tenha sido trazido por inteiro para a apreciação do juízo. Vedação do bis in idem. No próximo bloco a gente volta para falar de conduta. Até lá. Tchau, tchau. Bom, pessoal, voltando aqui para a gente continuar. A partir de agora a gente vai falar de conduta, mas vamos lá. Você sabe que o conceito analítico de crime nos diz que crime é fato típico, ilícito, culpável. Essa teoria tripartite é que prevalece, né? Apesar de existir uma teoria quadripartite, bipartite, a bipartite, por exemplo, diz que crime é fato típico e ilícito, sendo a culpabilidade pressuposto para a aplicação da pena. E a quadripartite diz que crime é fato típico, ilícito, culpável e punível. Mas a tripartite é a que prevalece. E o fato típico é, na verdade, uma ação ou uma omissão, portanto, um comportamento que se amolda a uma descrição contida em uma norma penal incriminadora. Os elementos do fato típico são conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E a gente vai se debruçar sobre o conceito de conduta. Até porque tipicidade a gente já falou. Nexo causal, o vínculo que liga a conduta ao resultado. O resultado a que se refere aqui, segundo a doutrina que prevalece hoje em dia, é o resultado jurídico, a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, a violação ao bem jurídico tutelado. E não um resultado naturalístico, né? Mas tudo bem, a gente vai conversar sobre conduta. O que é conduta? O conceito de conduta, como tudo em direito, depende da teoria que você adota. Há 3 teorias que se destacam. A teoria
causalista, a teoria neocantista e a teoria finalista. Você tem outras teorias da adequação social, mas não vamos tratar. Vamos nos concentrar nessas três que são as que se destacam. Segundo a teoria causalista, conduta é um movimento corporal voluntário capaz de produzir um resultado no mundo exterior perceptível pelos sentidos. Bom, a partir dessa ideia, eu entendo que eles dizem que conduta é um movimento corporal voluntário. Primeira crítica. A teoria causalista explica o crime comissivo, fazer, mas não explica o crime omissivo, o não fazer. Porque às vezes a conduta consiste justamente em não se movimentar quando era necessário o movimento. Então, primeira crítica que se faz. Conduta é um movimento corporal voluntário capaz de produzir um resultado no mundo exterior, perceptível pelos sentidos. Portanto, a conduta deve produzir um resultado naturalístico. E aí nasce a segunda crítica. Nem todo crime produz resultado naturalístico. Basta pensar, por exemplo, nos crimes de mera conduta, como a posse ilegal de armas de fogo de uso permitido, artigo 12 do Estatuto de Desarmamento. Tá. Para os causalistas, a conduta é um movimento corporal voluntário. A voluntariedade aqui é composta por um aspecto interno, que é o desejo de se movimentar, e por um aspecto externo, que é o efetivo movimento do corpo. A finalidade deste movimento não é uma preocupação no momento de se avaliar a conduta. E, portanto, o dolo do indivíduo é analisado na culpabilidade. É por isso que se diz que a teoria causalista é necessariamente uma teoria tripartite. Porque é preciso analisar o fato típico, ilícito e culpável, já que o dolo está na culpabilidade. A verdade é que, para os causalistas, a culpabilidade é gênero, do qual são espécies o dolo e a culpa. A imputabilidade é só um pressuposto da culpabilidade. Veja você, então, que será necessário considerarmos o conceito tripartite. Crime é fato típico, ilícito e culpável. A ilicitude para os causalistas é meramente formal. Basta que não exista uma causa excludente da ilicitude, como a legítima defesa, para que o fato típico também seja ilícito. Bom, Samir, tudo bem. Já expliquei. E aí, a crítica que se faz aos causalistas também, que também se aplicará aos neocantistas, é que toda conduta tem uma finalidade. E a partir do momento em que você exige que a finalidade seja analisada na culpabilidade, a própria definição do fato típico fica prejudicada. Por quê? Porque se um sujeito deu uma facada no braço de outro, eu não sei se houve uma tentativa de homicídio, ele errou a pontaria, ou se houve uma lesão corporal grave. Ele acertou o braço porque era justamente o que ele queria acertar, para dar uma lição no indivíduo. Para saber se é uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal grave, eu preciso saber qual a sua
finalidade. E aí a crítica, porque toda conduta tem uma finalidade. Mas para superar, em parte, esse conceito de conduta dos causalistas, vem a teoria neocantista. E os neocantistas vão dizer que conduta é o comportamento humano voluntário. E a partir do momento em que Messier diz isso, eu estou com a ação e a omissão abarcadas. Porque comportamento pode ser comissivo, o comportamento pode ser omissivo. Mas, mais uma vez, nesta voluntariedade não está a finalidade da conduta. E, portanto, o conceito de crime aqui também será um conceito tripartite. Qual é a diferença? Para os neocantistas, a ilicitude é material. Para que um fato típico seja ilícito, é preciso que haja a efetiva violação ao bem jurídico tutelado. Se não houver, não há que se falar em ilicitude. Ok? Ok. Em relação à culpabilidade, nós temos um avanço. Porque para eles a culpabilidade não é mais um gênero do qual são espécies o dolo e culpa. A culpabilidade é composta por imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e o dolo normativo ou culpa. Dolo com vontade de praticar o ato, consciência do que se está praticando e consciência atual da sua ilicitude. Ele sabe que a conduta é ilícita. Então veja você que quando nós estávamos diante dos causalistas, a culpabilidade era puramente psicológica, ou dolo ou culpa. Agora não. Agora a culpabilidade traz critérios normativos, imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, consciência atual da ilicitude. Mas também há elementos psicológicos, como o dolo e a culpa. Perfeito. É por isso que nós afirmamos que para os neocantistas, a culpabilidade adota a teoria psicológico-normativa. Ok? Ok. Bom, já falei isso. Vontade de fazer, consciência da ilicitude do que se faz, já falei isso também. Aí, Weltzel faz essa pergunta, né, que na verdade eu inventei, sobre a facada no braço. Quando o sujeito dá uma facada no braço, ele quer matar, ele quer lesionar, e aí efetivamente ele lesiona? Como é? Bom, não sei. Depende da finalidade da sua conduta. E aí Weltzel vai dizer, perceber? A conduta é um comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim. Toda conduta tem uma finalidade e saber a sua finalidade é importantíssimo para a definição do fato típico. Tá, Summer? E daí? E daí que, consequentemente, o que houver de psicológico fica na conduta. E lá na culpabilidade ficam apenas os elementos normativos. Então a conduta é dolosa ou culposa. Mas o dolo que migra da culpabilidade para o fato típico é um dolo desprovido de conteúdo normativo.
é apenas conteúdo psicológico, é a vontade de fazer somada à consciência do que se faz, mas não a consciência da ilicitude do que se faz. Isso não é necessário para fins de conduta. Portanto, o dolo é um dolo natural, desprovido dessa consciência atual da ilicitude. Consequentemente, lá na culpabilidade, eu tenho a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a chamada potencial consciência da ilicitude. Exigibilidade de conduta diversa e a chamada potencial consciência da ilicitude. Bom, Sander, eu entendi. E o que a gente vai fazer agora? Ótimo. Qual é a conclusão que eu chego? É que a culpabilidade para os finalistas adota a teoria normativa pura, porque não há elementos psicológicos na culpabilidade. Então é essa teoria que nós adotamos. O nosso Código Penal adotou a teoria finalista. Então eu posso falar que em relação à culpabilidade nós adotamos a teoria normativa pura. Na verdade, em relação à culpabilidade, nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Por quê? Porque para nós a discriminante putativa por erro de tipo é uma espécie de erro de tipo. E para a teoria normativa pura, a discriminante putativa por erro de tipo é uma espécie de erro de proibição. Qual é a situação? Alguém vem em minha direção, é um desafeto. Ele coloca a mão no bolso, eu penso que ele vai sacar uma arma. Então eu me antecipo, saco a minha arma e mato. Depois nós percebemos que ele iria sacar apenas o celular e não a arma. Eu achei que matava em legítima defesa. Havia uma discriminante, mas só na minha cabeça, putativa, por uma má compreensão da realidade, discriminante, putativa por erro de tipo. O que diz o código? Neste caso, se o erro era invencível, você está isento de pena. Se o erro era vencível, você responde pelo crime culposo. A teoria normativa pura diz, quando o código diz que se o erro é invencível, o sujeito está isento de pena, temos aí um caso de erro de proibição, porque essa é a consequência do erro de proibição invencível. O que diz a teoria normativa pura, o que diz a teoria limitada da culpabilidade, diz não. O código não é um dos mais felizes na expressão, mas o que ele quer dizer é, se o erro for invencível, não há dolo nem culpa, consequentemente está isento de pena. Tanto é assim que quando o erro for vencível, portanto há culpa e o sujeito responde pelo crime culposo. É isso o que diz o código, essa é a consequência da política criminal que nós adotamos. Nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Ok? Ok. Summer, tudo bem. E a ilicitude? A ilicitude aqui, formal, presunção aqui nos finalistas já volta a ser formal, que é a ideia de que se o fato é típico, presume-se que esse fato seja ilícito, ratio cognoscente, de forma que só não será ilícito se estiver presente uma causa excludente da ilicitude, como estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal, o exercício regular de um direito
ou outras causas legais ou supralegais de exclusão da ilicitude. O dolo é o dolo natural, composto apenas por consciência e vontade. Certo? Certo. Não há necessidade da consciência atual da ilicitude. E detalhe, na verdade, você tem aqui na culpabilidade, não se exige a consciência atual da ilicitude. Para que haja culpabilidade, é preciso que haja potencial consciência da ilicitude. Já é suficiente. Ok? Ok. Então, já falei aqui. Qual é a crítica que se faz ao finalismo? Olha, o finalismo diz que toda conduta tem uma finalidade e tal. Então, ele explica muito bem os crimes dolosos. Mas em relação aos crimes culposos, qual é a explicação? Porque no crime culposo, a finalidade do indivíduo é lícita. Você sabe que no crime culposo a conduta é voluntária, o resultado é involuntário. Então, o resultado danoso não era desejado. A finalidade da conduta do indivíduo era lícita. Consequentemente, meu amigo, qual é a reprovabilidade? E aí a explicação. A reprovabilidade no crime culposo se dá não em razão da finalidade do indivíduo, mas em razão dos meios que ele elegeu para alcançar essa finalidade. Porque no crime culposo eu tenho uma conduta voluntária que gera um resultado involuntário, ligado, portanto, por um nexo causal, havendo tipicidade da conduta. Mas há a responsabilidade do indivíduo, porque há a quebra de um dever objetivo de cuidado, já que o resultado era previsível, previsibilidade objetiva. Ok? Ok. Bom, já falei que o nosso Código Penal adota a teoria finalista, mas o nosso Código Penal militar adota a teoria causalista. Coloca dolo e culpa lá na culpabilidade. Para você não ter dúvidas disso, basta abrir o artigo 33 do CPM para você perceber ali no título o que está escrito. Ok? Ok. Bom, pessoal, com isso nós chegamos ao fim da nossa primeira aula. Eu recomendo aos senhores que explorem o curso ao máximo. Façam desse curso o melhor curso da vida dos senhores. Resolvam exercícios, leiam os e-books, façam simulados, acionem a central de dúvidas e se preparem. Há uma grande oportunidade e cada um de vocês pode aproveitar, porque a aprovação nada mais é do que a soma de esforços diários, ou nada mais é do que a consequência da soma de esforços diários. Então vamos nos esforçar até a data da prova. Contem conosco. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.